Vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as forças americanas destruíram uma instalação estratégica ligada ao tráfico de drogas na Venezuela durante uma operação realizada nos dias que antecederam o Natal. Como ele explicou, o alvo era uma planta usada como centro logístico para o envio de embarcações dedicadas ao tráfico de drogas para o exterior, especialmente para territórios dos Estados Unidos. A declaração foi feita na sexta-feira, 26 de dezembro, durante uma entrevista telefônica ao podcast The Cats e Cosby Show. Só que isso só começou a ganhar repercussão nas últimas horas, tá, pessoal? Isso aqui tem muita zona nebulosa no meio disso tudo. E posteriormente reproduzida pelo The New York Times. Trump afirmou que o ataque ocorreu 2 noites antes da conversa e o descreveu como um golpe direto à infraestrutura usada por redes criminosas, ou seja, teoricamente no dia 24 ocorreu. Que o Washington diz operar sob proteção da ditadura de Nicolás Maduro. Abre aspas. Eles têm uma grande fábrica ou uma grande instalação de onde os barcos partem. 2 noites atrás desmontamos. Então desferimos um golpe muito duro para eles, contou o presidente americano. Trump não especificou a localização exata da instalação, nem os tipos de forças empregadas na operação, mas apresentou a ação como parte de uma campanha sustentada para reduzir o fluxo de drogas por rotas marítimas, vindas da América do Sul. Nesse contexto, ele assegurou que as interdições tiveram grande impacto na contagem do tráfico de drogas. Olha só. As drogas, disse Trump, caíram mais de 97%. Você acredita? Ele afirmou durante a entrevista. Ele vinculou a destruição da usina a uma estratégia mais ampla voltada para enfraquecer as capacidades operacionais das organizações criminosas. Segundo sua explicação, ações militares e de segurança geram dificuldades internas nessas redes. Abre aspas. O que está acontecendo é que eles têm problemas para contratar pessoas. Eles não conseguem pegar ninguém. Disse ele antes de reiterar que a instalação foi recentemente neutralizada. Tá? E aí ele complementa dizendo, cada vez que removo um barco, salvamos 25 mil vidas americanas. É muito simples. Eu concordo que é um número importante, né? Mas cada barco não salva 25 mil vidas americanas. É um número um pouco inflado aqui pelo Trump, mas realmente é um grande feito, porque cada barco leva aí toneladas, né, de cocaína, principalmente, e outras drogas menores para os Estados Unidos. E sim, a operação é muito bem assertiva nesse ponto. Agora, pessoal, a coisa que fica aqui na dúvida é: essa operação de fato aconteceu, tá? Porque eu quero levantar alguns pontos aqui, quero entregar todos os dados e aí vocês, né, podem tirar as próprias conclusões, tá? E vocês podem até formular depois nos comentários o que vocês acham sobre isso. De maneira direta, essa opção de ataques cinéticos, ou seja, esses ataques em pontos específicos com um objetivo claro, como esse que foi aqui alegado pelo Donald Trump, era uma das opções que estavam na mesa do presidente americano. Nós até trouxemos essa possibilidade aqui ainda em outubro para vocês, né, do que já estaria sendo discutido nesse aspecto. Porém, quando nós olhamos todas as operações militares que o governo de Donald Trump realizou, desde que ele retornou à Casa Branca como 47º presidente, a gente observa que não é muito do feitio do Donald Trump realizar operações e ficar quieto. Ele sempre faz ali um anúncio dizendo o que aconteceu, como foi, o porquê, depois que a operação encerra e ela é um sucesso, tá? Então foi assim, Fordow foi assim, que aconteceu na semana passada, no dia de Natal, na quinta-feira, né, em relação ao Boko Haram e o ISIS, lá na Nigéria. Entramos ao vivo aqui com vocês, trazendo todas essas informações, mas menos de 24 horas antes da Nigéria, ele teria também realizado aí um ataque na Venezuela. Por qual motivo Donald Trump não teria
feito aí um alarde, feito um anúncio, feito uma propaganda, feito um informativo, e ninguém mais também tratou sobre isso dentro da sua administração. A gente tem 3 opções aqui na mesa. A primeira opção que nós teríamos na mesa é que o presidente americano não está aí tratando com os fatos, que esse ataque não aconteceu, tá? Porque nós não temos nenhuma fonte de OSINT, ou seja, de inteligência aberta, né, Open Source Intelligence, não temos nada, não temos nenhuma informação que venha de grupos venezuelanos também, isso também teria vazado de alguma forma, e não temos nenhum indicativo de que isso aconteceu. E o próprio governo do Maduro também poderia ter dito algo nesse sentido. Aí a gente pode colocar a seguinte opção: olha, mas o Maduro faz sentido ele não falar nada, porque isso iria comprovar que ele está envolvido com o tráfico internacional de drogas. É um argumento positivo. Ok, mas vamos lá. Então, a primeira opção seria Donald Trump não está ali lidando com os fatos. Tá? Ele, não sei por que estaria falando isso. Não vejo sentido também em fazer isso. A segunda opção seria a seguinte: de fato, a operação aconteceu, só que essa operação teve problemas. E problemas aqui a gente pode colocar da seguinte forma: o exército americano não conseguiu destruir os alvos, então a operação teria fracassado. Eles podem ter sido abatidos de alguma forma pelos venezuelanos. E aqui, dentro da opção B1 e B2, né, na B1, caso a operação não tenha sido um sucesso, talvez não tenha sido um bom ponto de propaganda. Na B2, caso a Venezuela tivesse conseguido abater algum alvo americano, eles também estariam fazendo uma grande propaganda em cima disso, tá? Então, geralmente, quando os Estados Unidos têm alguma operação destacada ou informada, imagens começam a aparecer logo após o anúncio do presidente Donald Trump. Foi assim na Nigéria semana passada. Vocês, no dia seguinte, né, viram imagens aqui já com o Ivan pela manhã no canal. A outra opção é que essa operação aconteceu de fato, nós estamos aqui no C já. A operação aconteceu de fato, ela foi um sucesso. O Maduro não falou nada porque isso implicaria ele com o tráfico de drogas, porém o governo americano também não fez propaganda por conta da situação delicada que existe junto ao Congresso americano para justificar essas ações, para justificar essas operações dentro do território venezuelano sem passar pelo Congresso, mesmo com a Suprema Corte dando um parecer favorável aos Estados Unidos, né, à administração Trump na semana retrasada nesse sentido. Tá? Então, assim, de fato, causa estranheza esse anúncio do Donald Trump, causa mais estranheza ainda que ficou obscuro, isso por 2 dias, tá? E isso começou a ganhar destaque depois que o Trump publicou, que o New York Times publicou sobre essa entrevista do Trump, tá? E isso não tenha sido utilizado de alguma forma com uma escala midiática, como aconteceu com o ISIS, menos de 24 horas depois. Tá? Então, assim, pessoal, PH, o que você acha? Como que eu posso colocar aqui para vocês de uma maneira responsável? Eu não estou acreditando que esse ataque aconteceu. Posso quebrar a cara daqui a algumas horas e começar a surgir imagens, tá, pessoal? Estou colocando aqui sob risco a minha visão. Mas isso aqui eu estou chamando de opinião no momento. Não me parece, quando a gente olha as operações americanas durante o ano de 2025, ela está muito fora do padrão de como tem sido, tanto da parte política quanto da parte operacional. Tá?
Não me parece que a gente está aqui seguindo um padrão. Existe uma chance de que ela tenha acontecido em um desses três cenários? Existe. Por isso eu fiz questão aqui de fazer esse exercício ao vivo com vocês, que na hora que eu vi a notícia foi o exercício que eu fiz. Quais são as opções que nós temos na mesa? E nenhuma dessas opções, tá, seja a B2, a B1 e a C, que eu trouxe aqui, me parece plausível. Eu acho que é a A, tá? Mas pode ser que surjam imagens, pode ser que surjam informações, pode ser que o regime venezuelano venha a público e diga algo. Vamos aguardar para ver. Mas eu não estou acreditando muito que essa operação de fato aconteceu, tá? É, Sendo bem sincero com vocês, eu tenho que ser transparente com vocês aqui o tempo inteiro, eu não acredito. Mas e vocês? O que vocês acham? Ela aconteceu de fato ou não? Tá? A gente tem aí a palavra do presidente e tem que aguardar para ver os desdobramentos, mas não me parece que seja o caso, seja aí aquilo que de fato teria acontecido, certo?